Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre potência. Eu gravei esse vídeo na semana, já tem 15 dias, mas houve um problema com o áudio, então a gente vai falar sobre potência novamente. Vou colocar aqui para vocês o vídeo e vou estar aqui falando e toda semana, na sexta-feira, a gente tirando dúvida sobre esse assunto, tá? É um assunto que vocês já estudaram no passado, é mais uma revisão. Então, assim, a potência é uma expressão, né, matemática, onde a gente busca simplificar a escrita. Espera aí que deu uma bugada aqui na tela do celular. Então vamos lá. Uma potência, como eu falei para vocês aqui, é uma simplificação, né, de uma expressão matemática. Você vê aí que nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse número, né, existe um número aí que se repete. Se repete, né, 4 vezes, inclusive, que é o número 2. Esse número 2 que se repete, ele vai ser chamado na potência de base. E às vezes, né, que esse número se repetiu, vai se caracterizar como o expoente dessa potência. Então nós temos o número 2, que é a base, e nós temos o número 4, que é a quantidade de vezes que o 2 se repete, que vai ser o expoente dessa potência, certo? O resultado disso aí, né, a gente vai chamar de potência. Então nós temos aí, como eu falei, né, 2 elevado à quarta potência. Que na soma, se a gente fosse multiplicar ali, a gente não vai fazer uma soma, viu, gente? 2 mais 2 mais 2 é vezes, viu? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O resultado seria 16. Como a potência é uma escrita simplificada, a escrita dessa potência vai ser dessa forma. O 2 vai ficar embaixo, na base, e a quantidade de vezes que ele se repete, né, que são 4 vezes, vai ficar como expoente. 2 elevado à quarta potência. O resultado, mesmo 16. É uma simplificação dessa conta de baixo aí. Isso quer dizer, o que é que o 4 significa? A quantidade de vezes que o 2 se multiplicou. Se multiplicou quantas vezes? 4 vezes. Eu não vou, gente, é um dos erros mais comuns que acontece na potenciação, é multiplicar a base pelo expoente, 2 vezes 4. Não é para fazer isso, gente, e o resultado dá errado. Você vai multiplicar o 2 4 vezes, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, como está aí nesse exemplo. Vou dar um outro exemplo. Aí a gente tem aqui 3 vezes 3 vezes 3. O número que se repete, como eu falei, é a base. Então, a base aí vai ser 3. O resultado é a potência aí, no caso, 3 vezes 3 vezes 3, 27, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O 3 aí vai ser a base. Quantas vezes ele se repete, vai ser o expoente, que por coincidência são 3 vezes, né, que ele se repete. Se você fizer aí uma multiplicação, como eu expliquei antes, que é um erro, né, fazer assim direto, se você fizer 3 vezes 3 vai dar 9, não dá 27. Vocês estão entendendo que eu tenho que multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes. Aí eu tenho, né, o resultado correto dessa potência, viu, gente? Então isso aqui é um assunto de revisão, né, que vocês já tiveram esse assunto no 8º ano. É mais para que vocês não esqueçam. E a gente possa entrar no próximo assunto, que é a equação de segundo grau. E a gente vai estar utilizando potência e raiz nessa equação. A gente também a gente vai falar sobre propriedades da potência. Então aí eu tenho o 1, que ele é a base, né, o número que se repete. O 1 está aí, são 5 números 1, né, que estão se multiplicando. Então, o 1 é a base e o 5 vai ser o expoente. O número 1, como vocês sabem, ele multiplicado por ele mesmo, vai ser sempre igual a ele. Então, eu posso botar o 1
vezes ele 1 milhão de vezes. O resultado vai ser sempre 1. Ok? Então a primeira propriedade da potência é essa. O 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Isso aí já é uma propriedade da potência. Nós vamos estudar algumas. Temos a próxima propriedade que a gente vai tá dando, né, como exemplo para vocês, e que vocês vão estar sempre usando, né, principalmente na equação de segundo grau, é a potência com base negativa. A potência com base negativa. E, como eu falei, a equação de segundo grau, vocês vão usar muito isso na fórmula de delta. E aí vocês precisam entender direitinho esse assunto para que, quando chegar a próxima fase, o próximo assunto, que vai ser a equação, vocês possam fazer ele de forma tranquila. Eu estou aí mostrando os exemplos para vocês das potências, né, que eu fiz no quadro. E agora a gente vai dar um exemplo de base negativa. Olha aí, vai mudar o que nessa base negativa? Prestem atenção. Lembrando que o 4 ele vai indicar quantas vezes o 2 ele se multiplica. Então ali é o menos 2. Então eu tenho que mudar tudo aqui. Ó. Todos esses números 2 aqui, né? Menos 2, menos 2, menos 2. Separar entre parênteses, né? Que não pode ficar dois sinais, né? É um conflito aí, duas operações assim. Eu vou até tirar esse x e botar uma bolinha, certo? Ficar melhor. O correto é botar entre parênteses. Então agora assim, eu vou colocar... a gente vai fazer essa multiplicação aqui do número com base negativa, para vocês estarem vendo. Menos 2 vezes menos 2, né? 4. 2 vezes 2, 4. Aí eu faço o jogo de sinal, menos com menos, mais. Próxima operação é 4 positivo vezes 2. 4 vezes 2, 8, né? Mais com menos, menos. E para finalizar, 8 vezes 2, 16. Menos com menos, mais. Por isso que a outra propriedade da potência diz que qualquer número de base negativa, qualquer base negativa dessa aí, ó, da potência, se tiver elevado ao número par, o 4 não é par, se tiver elevado ao número par, o resultado vai ser positivo, como deu aí, mais 16. Resultado positivo. Caso contrário, se fosse 3, no caso, o expoente, que é um número negativo, aí já iria mudar essa conta aí, certo? Por que ia mudar? Lá embaixo eu vou dar esse exemplo, vai mudar, né? O resultado aí, no caso, vamos lá, tirar um 2 desse aí. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. Mais com menos, menos. Então veja que o resultado agora dá menos. Menos 8. Resultado negativo. Então, terceira propriedade. Qualquer número de base negativa, né? No caso, qualquer potência de base negativa elevado ao número ímpar, o resultado é negativo. Certo? Deu para compreender direitinho? Qualquer dúvida, volta o vídeo. E aí vocês vão poder tirar dúvida. Qualquer coisa me chama no zap também, que aí a gente vai trabalhando passo a passo essa questão. Tá bom? Vamos para a próxima. Vou botar aqui dois números, no caso duas potências de base igual. Vou apagar esse 2 aqui e botar um 8, que agora eu boto 2, né? Base igual. 8, base igual, né? 8 e 8. A base é a mesma. O expoente é diferente. Aí é uma multiplicação. 8 vezes 8, não é isso? 8 ao quadrado vezes 8 ao cubo. Se a base é igual, na propriedade da potência, eu vou repetir essa base, que é o 8, repito ela, e eu vou somar
Fazer uma continha de mais com os expoentes, certo? Então eu vou somar, continua lá, o 8 é a base, continua, 2 mais 3, 5. Então aqui vai ser, em vez de 8 ao quadrado e 8 ao cubo, vai ser somente 8 elevado à quinta potência. Se for uma divisão, a mesma coisa que eu tenho que olhar, a base é igual, porque se a base for diferente, eu vou fazer uma outra coisa. Se a base é igual, gente, o que é que a gente vai fazer? Vai repetir, né, a base, como eu fiz na primeira conta, e a gente, em vez de somar, como eu fiz lá em cima na conta de vezes, eu vou diminuir. Lembra que na de vezes eu somo, na de dividir eu vou diminuir. 4 menos 2, 2. Em vez de ficar 8 elevado à quarta e 8 elevado ao quadrado, vai ficar somente 8 elevado ao quadrado. Isso aí já são mais duas propriedades, viu? Potências, né? Potências de base igual. Na multiplicação, você soma os expoentes. Potência de base igual. Na divisão, você diminui os expoentes. Aí tem um próximo exemplo, onde eu vou trabalhar com vocês potências de base diferentes. Ó. Uma base é 2 e a outra é 3. Aí eu não vou aplicar propriedade nenhuma, porque a base não é igual. Eu vou ter que responder quanto é 2 elevado ao cubo. Então é 8. Então já vou lá, que a gente até respondeu ali, tá vendo? Uma pesquinha. Só que ali é menos 8 porque a base é negativa. Então 8. Aí eu vou repetir o vezes e vou fazer 3 elevado à quarta potência. Quer dizer, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então o que é que a gente vai ter? 3, 6, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então eu vou lá colocar o 81. 8 vezes 81. Para que a gente possa ter o resultado final, se esse fosse o problema, né? Que vai dar 648. Isso tudo, gente, eu não apliquei propriedade, eu respondi a continha, porque as bases são diferentes, como vocês podem ver aí. Propriedade da potência a gente vai aplicar quando as bases forem iguais, ou nessas situações de base negativa, um elevado a qualquer número, e tem outras propriedades que eu vou passar aqui para vocês agora. Eu vou deixar só uma propriedade para explicar depois, que é de base de expoente negativo, tá? Agora, quando tem duas potências, né? Uma dentro de parênteses e a outra fora, o que é que eu faço? Eu vou repetir a base aí no caso é o 3, né? Eu vou repetir essa base e eu vou multiplicar um expoente pelo outro. Eu vou multiplicar 2 vezes 4, 8. Já apliquei essa propriedade também. Então já foi mais uma propriedade, gente. Tá bom? Vamos passar para uma próxima. Que também não, assim, são várias propriedades, como eu falei com vocês. Eu vou estar trabalhando um pouco. Agora a gente vai fazer o quê? 0 elevado. Eu botei 5, mas pode ser qualquer número. Então, assim, o zero, gente, você sabe que 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar sempre 0, né? Aqui, nesse caso, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Aí não vai, nessa situação, a gente não vai aplicar nenhuma propriedade. Eu botei aqui só para dar um exemplo. Agora, se fosse do contrário, 5 elevado a 0, aí o resultado seria 1. Por quê? Porque é um resultado. Aí eu tenho que explicar a vocês usando aquela propriedade da divisão. Ó. Observe. Em cima aí eu tenho... A base aí no caso é 8. Em cima os expoentes são iguais. Então o que acontece? Eu tenho 8 elevado à quarta e 8 elevado à quarta. Na divisão a gente não diminui. Então vai ficar 8 elevado a o quê? A 0. E o que isso quer dizer? Que eu não tenho expoente nenhum, que vai ser somente a divisão, 8 dividido por 8. Que o resultado de 8 dividido por 8 é quanto? É 1. Então, a mesma coisa acontece aí com 5.
é como se fosse, essa propriedade foi aplicada, né, ficou o expoente negativo, porque era aquela mesma situação do 8 que a gente acabou de ver. Então, todo número elevado a um expoente zero, ao expoente zero, qualquer número, viu? Qualquer número que é elevado a zero, o resultado vai ser 1. E também uma fácil é qualquer número, independente do tamanho dele, que for elevado a 1, o resultado sempre vai ser aquele número. Por quê? Porque aí, gente, eu tenho o quê? 887 uma vez. Pronto, não teve multiplicação. Se fosse ao quadrado, eu ia fazer o quê? 887 vezes 887. Mas não foi ao quadrado, só foi uma vez só, 887. Então, nesse caso, a propriedade... isso aqui é, no caso, um resumo, uma forma de você simplificar a potenciação. A gente aplica dessa forma, tá? Então, agora a gente vai ver como é que a gente responde, né, uma potência quando ela estiver vindo em forma de fração ou quando ela tiver também uma potência escrita de forma decimal, tá? Então vamos lá. Na fração, se vier uma fração aí como tem 1/3, entre parênteses, né, que é divisão, elevado ao quadrado. O que é que eu faço? Eu vou utilizar esse quadrado, esse 2 que está aí fora, independente, né, para os dois números. Então vai ser 1 elevado ao quadrado e vai ser o 3 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. E 3 elevado ao quadrado, 9. Então, eu já respondi aí, ó. Tá vendo? Isso quando vier em forma de fração. Por que isso? Por que a gente faz dessa forma? Porque, como eu falei, isso é uma escrita simplificada na multiplicação. Isso aí é a mesma coisa de eu fazer 1/3 vezes 1/3. Então, se fosse assim, eu ia ter que fazer o quê? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Entenderam? É uma forma só... A potência é uma forma simplificada da multiplicação. Então, a gente... se vier na forma de fração, vocês já entenderam como faz, né? A gente vai utilizar o expoente. Se fosse agora o cubo, eu ia fazer o quê? 1 vezes 1, vezes 1. 3 vezes 3, vezes 3. Essa seria a forma correta o resultado seria 1 sobre 27. Então, como eu falei para vocês, a potência é uma escrita resumida, né? Uma forma simplificada da multiplicação. Passando agora para a potência no número decimal, como é que a gente responde uma potência quando ele vem no número decimal? 0,4 elevado ao quadrado. Novamente, então, eu vou, como eu disse, como a gente fez lá na fração, né? Se a gente for fazer aqui essa continha, vai ficar com 0,4 vezes 0,4. O total vai dar o quê? A gente só vai utilizar, só vai modificar só o 4, né? Que vai ser 4 vezes 4, 16. Observe. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Então, não é difícil a potenciação. Vocês podem fazer esse assunto, é um assunto bem fácil, dá para vocês responderem bem tranquilo. Só vai ficar para a gente ter uma explicação mais detalhada na próxima aula da potenciação com expoente negativo. E aí eu vou precisar de alguns minutinhos para falar dele e de uma outra propriedade, certo? Que é quando vem o expoente, ele vem em forma de fração. Mas para não ficar muito pesado para uma aula só, aí eu vou parar aqui nas propriedades que eu
mostrei para vocês até agora. Qualquer dúvida, vocês voltam ao vídeo aonde vocês não entenderam, tenta ouvir novamente a explicação, pausadamente. Se não entender mesmo assim, aí no dia da nossa aula de matemática, vocês entrem em contato comigo pelo chat da gente, pelo grupo de matemática da gente, e tirem as dúvidas. O grupo vai ficar aberto. Vocês tiram as dúvidas de vocês, fazem as perguntas que vocês têm para fazer. E o retorno das atividades é lá, não é no grupo do Zap, é lá no Facebook. Sempre o retorno no Facebook, porque senão minha memória do celular não aguenta tanta foto, tanto retorno. Então o Facebook, como é um navegador, a gente dá para ele ficar arquivado na nuvem, então está tudo tranquilo. Dá para eu acompanhar e avaliar as respostas de vocês pelo nosso grupo lá do 9º ano de matemática, tá bom? Então, vocês, como houve um erro na gravação do vídeo e eu tive que fazer novamente, a atividade era para ser passada no início de outubro. Então, ela vai ficar... Eu vou passar essa atividade para vocês, né? Muitas pessoas já começaram. Vocês vão fazer tendo como base o livro da escola, Conquista da Matemática, a página que esse assunto se encontra nesse livro da escola é a página 23. A partir da página 23, você vai encontrar a explicação de potência e as propriedades, certo? Vocês vão pegar o livro da editora Aprender, tá bom? Que a gente vai responder pelo livro da editora Aprender. O livro da escola, vocês vão fazer o quê? Só para ter uma base, só para ter, se quiser tirar alguma dúvida. Mas a gente vai responder aí no livro da editora Aprender. Então, o que é que vocês vão fazer? Na página 23, vão responder aí. Primeiro e segundo, na página 23. Vocês vão responder o 24, a folha toda, certo? Vocês vão responder a 26. Mas a 26 vocês vão aguardar na outra semana quando eu explicar sobre o expoente negativo, tá? E a 28 também, quando eu explicar do expoente em forma de fração. Vocês vão fazer a nona questão da 29. Vocês vão fazer na página 30, essas questões estão na página 30. Vocês vão responder também a página 31. E vocês vão saltar a 32, a 33 e vão lá fazer a 34. Certo? Eu não vou passar a atividade no livro da escola, vou deixar o livro da escola só como base, para que vocês tirem dúvidas, porque lá tem uma explicação sobre potência, tem exemplos das propriedades. E aí, na próxima semana, vocês fazem as que vocês já viram aqui, as propriedades, a explicação que já viram aqui. E na próxima semana, nós vamos trabalhar com expoente negativo e expoente em forma de fração, que aí vocês vão terminar de responder a atividade, que tem aí 2 páginas, que tem somente expoente negativo e expoente em forma de fração. Entenderam, gente? Qualquer dúvida me chama no Zap. Agora não manda mensagem à noite, porque à noite ou estou estudando ou eu estou gravando um vídeo para a turma do 3º ano, certo? Estamos entendidos? Qualquer dúvida, já sabe, chama o professor e aí a gente vai ficando por aqui. Avisem os colegas que não estiverem acessando a internet por esses dias. Falem dessa nova etapa e assim a gente prossegue, tá bom? Próximo assunto, depois de potenciação, a gente vai entrar em radiciação e depois equação de 2º grau. Até o nosso próximo encontro, pessoal.